A gente vai fazer uma análise de um laudo pericial, teve ali uma caracterização por agente biológico e principalmente definir as estratégias para contestação do laudo. O que a gente pode traçar aí de estratégia na contestação do laudo, utilizando os pilares de atuação que eu preconizo dentro do meu método. Para poder fazer, a Juliana fazer a contestação do laudo, ela está atuando por parte da reclamada e o laudo foi desfavorável. Primeiro caso para impugnar, e foi online a perícia. O primeiro caso já fez um caso remoto. Assim, só para contextualizar, né? As perícias remotas, elas têm pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Né? Alguns dos pontos favoráveis é o fato de você não ter a questão do deslocamento, né? Não ter os custos envolvidos nisso, o tempo mais curto na prestação de serviços. E às vezes você fica mais à vontade, porque você não está ali cara a cara com o perito e tal. Então, você está no seu ambiente, isso traz uma segurança para que você fique mais seguro para atuar. Ao mesmo tempo, a gente perde a oportunidade de conversar pessoalmente com as pessoas, com o perito, pegar as impressões, né? Entender a perícia como está acontecendo, a reação das pessoas, as falas, os questionamentos. Então, como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo, é normal. Tá? Mas legal, Ju. Então, vamos lá. Era uma empresa de inspeção de veículos, né? E a reclamante tinha a função de auxiliar de limpeza. Então, uma empresa de inspeção de veículos, a reclamante de função de auxiliar de limpeza. Aqui eu vejo que, assim, eu vi no laudo aqui, que logo de cara existe uma divergência. Uma pequena divergência, não é nem muito grande essa divergência, mas com relação ao uso dos sanitários, né? Porque a reclamante afirma que o uso era, né, por muita gente, 30 pessoas em cada unidade, né, e 6 funcionários em cada unidade da empresa. E que os sanitários eram uso de clientes e funcionários, e a empresa pondera aqui os clientes praticamente não utilizavam o sanitário. E é o que é de comum acontecer mesmo, né? Então, inspeção de veículo não é uma atividade tão demorada assim. Então, as pessoas não passam ali 5, 6 horas ali, onde obrigatoriamente, né? Fatalmente, não é nem obrigatório, mas fatalmente elas vão ter que usar o sanitário, qualquer coisa assim, né? E vai utilizar uma pessoa ou outra e os funcionários. Ju, responde só para mim aqui, ó, por favor. Era o mesmo sanitário de uso dos funcionários e das pessoas? Quantos sanitários tinha no local? Porque isso não ficou claro para mim no laudo do perito. Por favor, coloca essa informação aqui para mim, Ju. Bom, pessoal, só para quem chegou agora, a gente está fazendo uma análise hoje aqui, tá? Hoje é o Pergunta para o Vagnão, né? A nossa live de mentoria individual, tá? Aqui online. Eu estou fazendo uma análise de um laudo pericial para a Juliana, que é minha aluna na Expert em Perícia, tá? Para contestação do laudo. Então a gente vai definir aqui as estratégias de contestação do laudo pericial, tá? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer comentário durante a análise, escreve aí, vai colocando aí, a gente vai tratando, tá? Aqui as dúvidas, os comentários ao longo da live. E se alguém tiver dúvida sobre questões da CEPASH e tal, pode por aí também que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá. Então, eram os mesmos sanitários, tinha 2 sanitários, ok, sem problemas. E aí, então, há uma pequena divergência nessa questão. E não foi localizada as fichas de EPI da reclamante, então o EPI foi extraviado. Mas, durante a perícia, a própria reclamante confirmou que usava as luvas amarelas de plástico, né? Possivelmente luvas de látex. Eram luvas de látex pelo jeito, sim, né? Só confirma para mim, Gil, por favor. Tá? E não conseguiu apresentar as fichas de EPI. Tá tudo bem. E aí eu estava vendo aqui as informações aqui, né? A empresa apresentou, Gil, PPRA, LTCAT, alguma coisa, não? Luvas amarelas de látex, ok. Tá. E a empresa apresentou PPRA, alguma coisa nesse sentido? Tu tem o CA da luva? Se tiver, põe aí pra gente, por favor. Eu vejo aqui uma perícia online. Aí o perito coloca aqui ruído. Que o ruído no ambiente estava abaixo do limite. Apresentou tudo. E tinha nível de ruído, então, pelo jeito. Calor. O índice térmico estava abaixo do limite.
Ué, ele mentiu? E aí aqui, né, você vê que assim, a análise que é realizada, né, a análise do perito tem que ser uma análise totalmente isenta. É isso que eu às vezes fico pé da vida. Mas que nem aqui, ó. Considerando o tempo de exposição, a frequência e a intensidade da exposição, bem como os meios de proteção, mesmo tomada pela versão do reclamante, não existiam condições salubres. Ué, o perito não tem que avaliar a questão, né, pela versão do reclamante ou da reclamada. O perito tem que entender qual era a realidade dos fatos e não simplesmente tomar por base a versão de uma parte ou de outra, né? Então, por aqui já vê que o laudo pericial carece de informações técnicas mais robustas. Aí, agente químico faz que ele fala que não tinha hipoclorito e tal, que não tinha álcali cáustico, legal. Agora vamos aqui no agente biológico. Então, o perito diz o seguinte sobre agente biológico. As partes divergiram sobre as atividades da limpeza do sanitário. A reclamada não reconheceu que a reclamante tivesse realizado essa atividade habitual, como relatou durante a perícia. Então aí já existe uma divergência. Mesmo porque não tem como a pessoa ficar limpando o tempo inteiro, né, o banheiro. Não é possível a pessoa ficar limpando o banheiro o tempo inteiro. Ela limpava outras coisas. Ela mesma fala aqui, né, na descrição das atividades dela, ela fala aqui que fazia limpeza em geral. Então a limpeza em geral, e eu vi aqui, ela focou no banheiro, né? Mas a limpeza em geral tem o pátio do local, tem recepção, tem uma série de locais ali que a pessoa precisa realizar a limpeza. Ela trabalhava em equipe, Jô? Responde aqui para mim, por favor, se ela tinha uma equipe ou era sozinha. Então, a pessoa ela não tem como ficar em tempo habitual, de forma contínua, fazendo a limpeza do local, porque ela tinha que realizar a limpeza do ambiente como um todo, né? Ela só focou na parte da limpeza do banheiro e o perito não explorou essa parte, né, de esclarecer todos os locais que ela permanecia. Então esse acho que é um ponto já, viu, Ju? Para você tratar na sua contestação, né? Sobre a versão dada pela reclamante, a divergência que existe na versão entre as partes. Porque a reclamante não colocou todos os locais que ela limpava e o perito também não abordou isso. Não questionou todo o local que ela limpava, quanto tempo que ela despendia, né, na limpeza de cada um dos locais. Então é um fato que o laudo é falho em função disso, né? Então esse aí acho que já é um ponto a ser abordado, tá? Então ela trabalhava junto com outra e a frequência era de no máximo 20 minutos no banheiro. Ok, perfeito. Então, complementar essa questão, essa informação, essa parte de contestação que eu comentei, Ju, com essa informação, né? De que o perito não explora todas as atividades realizadas pela reclamante, né? Não aborda quais eram todos os locais que eram realizados a limpeza e quanto tempo que a reclamante permanecia em cada um dos locais. Porque da forma como está escrito no laudo, a atividade de limpeza parece que era feita de forma contínua, e não era, porque a reclamante limpava os lugares X, Y, Z e nos sanitários levava em média cerca de 20 minutos para fazer a limpeza, inclusive, né, realizava a limpeza junto com uma outra funcionária. Então, a primeira estratégia é atacar a questão teórica, né? A primeira estratégia é atacar a questão teórica para poder começar a montar a contestação. Então, lembrando sempre dos 3 aspectos que a gente trabalha, né? Teórico, técnico e legal. Então, o primeiro aspecto teórico sobre a versão. E aí você colocar a versão da reclamada para mostrar, sob o foco da reclamada, o que a pessoa fazia. Grande Serginho, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer ter você aqui, Serginho.
E aí o perito continua aqui. Agente biológico, a análise do perito é o seguinte. As partes divergidas sobre as atividades de limpeza sanitárias. A reclamada não reconheceu que a reclamante tivesse realizado tal atividade habitual como relatou. Então, esse ponto nós já tratamos sobre o aspecto teórico, né? E aí você pode colocar como tópico, Ju, sobre a versão das partes ou sobre as atividades da reclamante, qualquer coisa nesse sentido, tá? Aí o perito continua. A reclamante fazia a limpeza em geral, o que incluía os sanitários de uso dos funcionários e clientes. Nessas atividades laborais, ela diariamente ficava sujeita ao risco de contato com agentes biológicos potencialmente nocivos, mesmo utilizando luvas de látex. Então aqui, o perito caracteriza o perito elixir urbano, sim. Então, vamos chegar lá por que não se encaixa, Ju. Vamos chegar lá por que não se encaixa. Então vamos lá. Diariamente estava sujeita ao risco de contato. Então, sujeita ao risco não significa que existia. Então aqui já existe uma suposição do perito. Tá? Com agentes biológicos potencialmente nocivos. Ou seja, ele está supondo que os agentes biológicos são nocivos. Uma outra suposição do perito. Tá? Então a gente começa a entender a forma como o perito fez a caracterização. E aí ele escreve aqui, mesmo utilizando luvas de látex. Embora os EPIs sejam indispensáveis, no caso em tela, eles apenas atenuam a condição insalubre sem elisão do risco de exposição ao agente biológico potencialmente nocivos. O risco biológico estava presente nas atividades da reclamante no período da pandemia, agravado significativamente. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver com a outra. Questão de pandemia com risco biológico em função de limpeza de banheiro. Ok? E aí ele conclui aqui, deste modo, os trabalhos do reclamante podem ser classificados como insalubre em grau máximo e decorrentes de agentes biológicos potencialmente nocivos, nos termos do anexo 14 do NR 15, lixo urbano, coleta de esterilização ou esgoto, visto que os vasos sanitários são o primeiro receptáculo do esgoto cloacal, pródigos em germes, propagadores de diversas patologias. Então vamos lá. Então, o que o perito faz? Ele considera que, mesmo a reclamante tendo utilizado luva de látex, ela poderia ter o risco de contato com agentes biológicos referentes à limpeza de banheiro. E que esse risco biológico estava agravado pelas condições de pandemia. E que o EPI não atenua a condição insalubre, não elidem o risco de exposição a agente biológico. Então vamos entender essa parada. Tá? Eu fiz uma live somente sobre isso e depois eu quero que você consulte ela, tá, Ju? Ela está disponível lá na plataforma do curso para vocês. Vamos lá. Agentes biológicos são potenciais propagadores de doenças? Sim, são. Ok. Pessoas que utilizavam esses banheiros, funcionários e o público em geral. Né? O perito ele comparou a exposição em função da limpeza de banheiro, a coleta de esgoto, a coleta de lixo urbano ou industrialização de lixo urbano e a parte de atividades realizadas em esgotos, galerias ou tanques. E aí o perito julga que o vaso sanitário faz parte do esgoto, porque é onde começa a disposição dos dejetos. Só que a norma é muito clara. Ela fala em galerias e tanques. Esgoto, em função das atividades, trabalho com galerias e tanques, diz a norma. Tá? O anexo 14 diz isso. Então a gente tem uma série de equívocos aqui do perito na caracterização que ele faz. Tá? Então eu abriria um tópico, tá, Ju, sobre a caracterização realizada pelo perito. Tá? Então, primeiro ponto. Cadê? Aqui. Primeiro ponto. O senhor perito caracteriza, né, e faz uma relação da atividade da reclamante de limpeza de ambientes em geral, inclusive sanitários, com a coleta e industrialização de lixo urbano, o que não tem qualquer tipo de relação,
e com a... Eu vou grifar e vou mostrar a tela aqui para vocês, só para vocês entenderem aqui, tá? E com a trabalhos ou operações com esgoto proveniente de tanques ou galerias. Vou virar a tela aqui para mostrar para vocês, galera. Aqui, ó. E aí, Jô, tu pode até grifar dessa forma, printar e colocar no teu parecer, tá? Na tua impugnação. Trabalhos ou operações com esgoto proveniente de esgoto ou galerias, tá? Então, essa é a primeira questão que você vai contestar do laudo pericial. Falar aqui, olha, a comparação realizada pelo perito, ela não se aplica. E aí você começa a entrar no aspecto técnico da impugnação, tá? Por que não se aplica? Porque ele compara a limpeza de um sanitário, de duas bacias sanitárias, acredito que deviam ser, né, um masculino e um feminino, com uma bacia sanitária em cada local. Ele compara a limpeza de duas bacias sanitárias com trabalhos ou operações em galerias e tanques de esgoto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São atividades infinitamente distintas. Além disso, ele compara a atividade da limpeza de 2 assentos sanitários com a coleta e industrialização de lixo urbano, algo totalmente estapafúrdio. Então, tecnicamente, não se sustenta a caracterização do perito. Outro ponto importante sobre a caracterização, questão técnica, tá? A norma, e aí a gente fala sobre o texto da norma, fala o seguinte: trabalham ou operações em contato permanente. E aí entra uma grande diferença. Ela mantinha contato permanente com agentes biológicos quando ela limpava 2 bacias sanitárias no dia? Não. O contato dela não era permanente. Era um contato intermitente, né? Então, quer dizer, nem contato havia, né? Porque ela utilizava o equipamento, mas a atividade ela não era realizada de forma permanente. Então, além de não ter nenhuma relação com galerias e tanques de esgoto, além de não ter nada a ver com coleta e industrialização de lixo, a norma preconiza que seja atividades realizadas de forma permanente e não de forma intermitente como era da reclamante. Ah, Wagner, mas eu já vi você falando o contrário, porque a intermitência por si só não descaracteriza a insalubridade. Sim, mas aqui a gente está fazendo uma análise técnica, não está fazendo uma análise prevencionista. Tá? E focada no resultado do cliente. Eu estou olhando o que a norma diz, interpretando ela da forma como ela se apresenta. E essa é uma das sacadas, de você ter a capacidade de ter uma ampla e restrita interpretação da legislação, para que você possa contestar tecnicamente, sem dizer nenhum tipo de mentira, aquilo que está sendo colocado. Então, a norma fala em contato permanente e ela não tinha contato permanente. Esse é um outro ponto para você explorar aí sobre a caracterização realizada pelo perito. E aí vem uma outra questão. Aí vem uma outra questão muito importante, que é a proteção. E aí o perito fala: nas atividades laborais, ela diariamente ficava exposta a sujeira e tal, mesmo utilizando luvas. Embora os EPIs sejam indispensáveis, no caso em tela, eles apenas atenuam a condição insalubre sem elidir o risco de exposição a agentes biológicos potencialmente nocivos. Porém, em momento algum, o perito coloca qualquer tipo de embasamento técnico para essa afirmação que ele faça. E aí, eu abriria um novo tópico, Jô, sobre o uso dos equipamentos de proteção individual. E aí colocar lá: o senhor perito descreve em seu laudo que, mesmo utilizando de luva de látex, existe a caracterização da insalubridade porque, embora os EPIs copiar e colar, né, o texto, entre aspas, inclusive, e depois você pega e faz o print só do texto do laudo ali, só da parte do laudo, e cola embaixo, que é para não dizer que, não foi bem isso que eu quis dizer. Tá? Então, você coloca. Por quê? Porque você vai contestar essa informação tecnicamente. É sempre evidenciar aquilo que você está colocando. Tá? Então, a gente começa a trabalhar os gatilhos mentais dentro dessa parada. Por quê? Você primeiro dá uma informação
lógica, né? Quando você faz uma comparação da atividade dela, da limpeza de 2 asseios sanitários com galerias e tanques de esgoto, com limpeza, coleta e industrialização de lixo. Então você começa a aplicar o gatilho mental da razão. Para quê? Para mostrar que aquilo que está sendo colocado não tem nada a ver, carece da razão, né? É algo totalmente ilógico, né? Totalmente fora do contexto. Então você começa a trabalhar o gatilho mental da razão. Agora, a gente vai trabalhar o gatilho mental do quê? Da prova. Por quê? Você vai falar para o juiz o seguinte: o perito disse isso, só que tecnicamente não se sustenta. Por quê? De onde o perito tirou essa informação? E eu questionaria isso. Eu vou falar, o senhor perito afirma tal coisa assim, 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 né, que a luva de látex não é o suficiente para elidir ou neutralizar a exposição, porém, não explica de onde retirou tal informação. Tecnicamente, não embasa tecnicamente a sua alegação. Então, tecnicamente, não embasa a alegação dele. E aí entra, por isso que eu falei, depois você vai olhar lá a live de agentes biológicos, tá? Lá na live de agentes biológicos, eu disponibilizei 4 manuais, tá? O link para 4 manuais de biossegurança. Um da Organização Mundial de Saúde, Fiocruz, Anvisa e USP. 4 manuais de biossegurança. Em todos esses manuais, Ju, diz que a proteção adequada para as mãos são as luvas de látex ou luvas nitrílicas, enfim, luvas impermeáveis, que impede o contato da derme, da mão, com qualquer tipo de agente biológico. Então, ela realiza as atividades, mas como ela mesma afirmou, ela sempre utilizou as luvas de proteção, e que as luvas de proteção são sim adequadas para a proteção contra o agente biológico. Tal informação é corroborada pela Organização Mundial de Saúde, pela Anvisa, pela Fiocruz e pela USP, que são, assim, os níveis de contaminação de agentes biológicos mais elevados possível, porque é a galera que trabalha em laboratório de biossegurança, alguns desses manuais. Então, lá está descrito que a luva de látex, a luva impermeável, é aplicável. Então, o que eu faria? Eu utilizaria a estratégia de utilizar essa prova. Afirmar que as luvas de látex, por serem impermeáveis, são sim capazes de neutralizar a exposição. Afinal, como pode a reclamante ter contato com um agente biológico se ela estava com uma luva impermeável na mão? E que tal entendimento é corroborado pela Organização Mundial da Saúde no manual tal. Aí você põe o link do manual e você pega o print do pedaço do manual que fala isso e cola. Assim como a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa recomenda tal prática. Link do manual da Anvisa, print do manual da Anvisa. Além da Organização Mundial da Saúde da Anvisa, a Fiocruz, link e print. E, por fim, a própria USP, Universidade de São Paulo, também. E aí você pode até enfatizar, né, a importância das instituições nesse sentido. Link e print. E aí você questiona. Diferente do exposto, o senhor perito não embasa tecnicamente a sua tese em nada, não apresenta qualquer tipo de embasamento técnico para a sua tese. Então a gente trabalhou o aspecto teórico, o aspecto técnico e utilizou os gatilhos mentais. Agora a gente vem para o aspecto legal, que é para fechar com chave de ouro. O Código do Processo Civil, no artigo 473, ele fala o que o laudo pericial deve conter. Tá? E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque o perito, ele deve seguir o Código do Processo Civil, é o regulamento da atividade do perito, é o regulamento da produção da prova pericial. Né? Então, o artigo 473 fala o seguinte: o laudo pericial deverá conter, inciso 2º, análise técnica ou científica realizada pelo perito. Inciso 3º, a indicação do método utilizado esclarecendo ser predominantemente aceito por especialistas da área. O perito não demonstra isto. Então, eu encerraria com isso, falo que a análise como foi apresentada pelo perito contraria o Código do Processo Civil. Por quê? Porque ele não apresenta a análise técnica ou científica utilizada, né, ou a metodologia, a indicação do método utilizado para
afirmar que tecnicamente as luvas de látex não são capazes de neutralizar a exposição a agente biológico. E fecharia com o parágrafo 2º, né, que o perito também não respeita, porque o parágrafo diz o seguinte: é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico, e o perito fez isso. Então aí você vai ligar toda a parte da segurança com o direito do trabalho e com o aspecto legal da questão. Porque legalmente o perito tem que seguir o Código do Processo Civil, ele não pode dar uma opinião pessoal. E aí fecha o conjunto. Fechou toda a estrutura, vamos transformar tudo isso em pergunta agora. Por quê? Porque tem peritos, tá? Não sei se é o caso deste, mas existem peritos que, se você não faz quesitos, o perito dá de ombro e finge que não é com ele aquela contestação toda, e ele entende que aquilo ali não existe nenhuma contestação efetiva, afrontosa, e que realmente ele precisa esclarecer qualquer ponto. Então, vamos transformar tudo isso em perguntas agora, tá? Então vamos voltar lá no começo. Sobre a atividade realizada. Colocar lá: confirma o senhor perito que, além da limpeza de banheiro, o reclamante realizava atividades em outros locais. Ponto. Confirma o senhor perito que a atividade de limpeza de banheiro, a reclamante levava cerca de 20 minutos para realizá-la e que no local haviam apenas 2 bacias sanitárias. Ponto. Aí você começa a utilizar o gatilho de quê? Da concordância e coerência. Você está apresentando fatos para eles que não tem como ele negar. Por quê? Porque foi o que aconteceu na perícia. Confirma o senhor perito que a NR15 trata como insalubre, no seu anexo 14, insalubre em grau máximo, trabalho ou operações em contato permanente com galerias e tanques de esgoto? Por quê? Está escrito isso na norma. E aí você pode até fazer o print e colocar ali embaixo da pergunta, para não dar chance dele dizer que não é. Confirma o senhor perito que a NR15 traz seu anexo 14 de insalubridade em grau máximo com atividades e operações de contato permanente com a coleta e industrialização de lixo urbano? Confirma o senhor perito que a reclamante não fazia qualquer tipo de atividade nas limpezas de banheiro relacionadas a tanques e galerias de esgoto ou coleta e industrialização de lixo? Você vai corroborando, vai dando só informação coerente para que ele possa trazer a concordância para o seu lado. Não, se ele vai fazer isso ou não, a gente não sabe. Mas você mostra para o juiz que a análise dele está errada. Sobre a atividade dela. Confirma o senhor perito que uma atividade realizada durante 20 minutos ao dia não pode ser considerada como contato permanente como sendo realizada de forma permanente? Por quê? Permanente, a gente entende-se de ser algo permanente como algo que vai o dia inteiro. Aliás, Ju, tem mais um ponto que a gente pode explorar sobre a questão da permanência, né, da atividade permanente ou não, que é a portaria 3311 de 89, que ela trata como ela trata os tempos de exposição para as atividades insalubres. Essa portaria ela foi revogada, mas pode ser mais um argumento para você utilizar, porque lá nessa portaria diz que a exposição até 30 minutos ela é eventual. Então você também pode utilizar a portaria como argumento. No mesmo tópico que você colocar lá sobre o período de realização da atividade, né, você pode abordar a portaria 3311 também, informando que a própria portaria ela foi revogada, mas no local dela não entra nada melhor no lugar, e não entrou mesmo, né? Então se criou um vácuo legal. Diante disso, cabe a utilização da portaria. E que na portaria até 30 minutos a atividade é caracterizada como eventual. Ainda é mais um ponto para você questionar também, tá? Sobre os equipamentos de proteção individual. Qual o método utilizado pelo senhor perito para afirmar que as luvas de látex impermeáveis apenas atenuam a condição insalubre, não sendo capazes de neutralizar a exposição ao agente biológico? Qual o método utilizado para o senhor perito afirmar que as luvas não são? Antes, acho que antes desse, ele colocar assim, ó, confirma o senhor perito que as luvas de látex utilizadas pela reclamante são impermeáveis? E aí você vem e ataca sobre o método que ele utilizou. Pergunta: o senhor perito conhece os manuais de biossegurança
da Anvisa, Organização Mundial de Saúde, Fiocruz e USP, confirma que nos manuais de biossegurança de todas essas organizações e instituições, referências na área, há a indicação das luvas impermeáveis, como as de látex, para a neutralização do agente biológico? Esse aí matou, acabou a pergunta. E aí o último é, se diante disso tudo, né, o perito ainda se caracteriza em insalubridade. Tá? Então, a gente faz essa construção. Essa é a melhor estratégia para caracterização do laudo. Contestação de um laudo. Você fazer essa construção, né, de argumentos, abordando os aspectos técnicos, teóricos e legais e utilizando aqui no meio os gatilhos mentais, da prova, da razão, da concordância e coerência, para que você mostre para o juiz que aquela caracterização feita pelo perito, ela não está correta. Tecnicamente, ela é falha. Por quê? Qual a metodologia que o perito utilizou para chegar nessa conclusão? Tá bom? Ju, me diz aqui, ó, o que você achou, se eu te ajudei, se ficou alguma dúvida, escreve aqui para mim, por favor. Valeu, ajudou demais mesmo, sem palavras para essa luz. Imagina. Show de bola, que bom que abriu as ideias. E quando a gente começa a fazer uma atuação profissionalizada, né, na atuação como assistente técnico, como perito assistente, a gente acaba quebrando alguns paradigmas. A gente acaba colocando coisas que muitos profissionais nunca viram. E com isso, cria-se às vezes resistências, porque os profissionais não entendem a forma de pensar, não tem essa questão, né, de aliar a questão teórica com a questão técnica, com a questão legal, os gatilhos mentais, o poder dos gatilhos mentais. E é novo isso mesmo, é novo. Não existe isso em lugar nenhum. Foi algo que foi desenvolvido dentro do Expert Perícia. E quando você passa isso para alguns profissionais, tem uma galera que fica assustada, pô, não, isso não é assim. Porque não entende. Tem aquele olhar prevencionista, né, muito enraizado, o que é normal dentro dos profissionais de segurança e está tudo bem. Mas existe uma outra forma de trabalhar com segurança na área de perícias, que não é olhando prevenção, é olhar técnico, e é isso que eu defendo. A questão técnica propriamente dita, para a gente poder contestar tecnicamente com uma tese. A Juliana vai apresentar essa tese dela. O juiz vai pedir para o perito responder, provavelmente. O perito vai responder, ela vai contestar o esclarecimento do perito. O juiz vai pegar isso tudo e vai analisar. E ele vai decidir qual a tese está mais embasada tecnicamente. Dependendo da tese que ele achar, ele vai dar um ganho de causa para um lado ou para o outro. Ele deu para o perito, porque o perito é de confiança dele, é natural, até que existe um contrapeso aí, né? Mas isso quando bate lá no tribunal regional, cara, acaba essa relação de confiança. E quando acaba essa relação de confiança, é técnica versus técnica. E aí, você está muito na frente do perito, porque esse contrapeso que ele tinha, ele não tem mais. Então, às vezes em primeira instância não vira, mas vira o resultado na segunda instância. Por quê? Porque é uma análise mais fria, não tem essa relação que existe entre os juízes e os peritos. Bom, galera, quem tiver dúvida, manda aí. Coloca aí o que vocês acharam da análise, se vocês concordam, se vocês discordam, muito pelo contrário. Se vocês têm dúvidas, coloca aqui para mim, estou aqui para esclarecer as dúvidas de todos vocês. No mais, um beijo no coração, fiquem com Deus. Vamos juntos, que juntos nós vamos mais longe. Grande abraço.